O último guardião. Tião do Caixão era um velho coveiro que trabalhava no cemitério há anos, desenvolvendo um forte vínculo com os mortos. Sua casa se erguia no centro do cemitério e suas rondas noturnas o fizeram acreditar que os espíritos vagavam livres pelos jardins sombrios da eternidade. Certa vez, numa noite linda de luar, Tião do Caixão viu um velho senhor vestido com trajes requintados que lembrava séculos passados sentado em uma sepultura. O homem narrou uma história. 7 jovens entraram no cemitério e realizaram um estranho ritual e, tomados por fanatismo, acabaram danificando sua sepultura. Eles pagarão caro, prometeu o espírito. Cada um morrerá pelas mãos do seu pior medo. No dia seguinte, um deles foi encontrado morto, em circunstâncias misteriosas. Seu rosto congelado em uma expressão de pânico. Tião do Caixão logo percebeu que aquele seria o primeiro de 7. Seus amigos ficaram horrorizados e buscaram proteção contra a maldição do espírito vingativo. A segunda vítima sucumbiu aos fantasmas de seu passado, obcecado pela culpa e pelas memórias das noites em que eles profanaram o cemitério. E assim foi com o terceiro, o quarto e o quinto. Todos morreram com os olhos arregalados e o coração parado. O sexto e o sétimo sobrevivente, convencido de que sua hora estava prestes a chegar, procuraram Tião do Caixão em busca de ajuda. O coitado do coveiro de mãos atadas nada conseguiu fazer, além de rogar aos céus o perdão para aqueles rapazes. Mas não houve nada que pudesse ser feito. As sombras já estavam no encalço da dupla, que ouvia vozes ameaçadoras que vinham do nada, gritos, risadas e provocações que vinham de lugar nenhum. Era de enlouquecer. Esses espectros agora o perseguiam os garotos e eles até tentaram fugir da cidade. Mas uma maldição impedia os dois de saírem da divisa da cidade. Desde então, Tião do Caixão não ousa mais percorrer as ruas do cemitério à noite. Mas, mesmo na segurança de sua casa, ele às vezes vê os jovens mortos vagueando pelo cemitério, presos entre o mundo dos vivos e dos mortos. O espírito do velho senhor, agora sossegado, voltou à sepultura, e Tião do Caixão ficou para sempre como o último guardião da história de um lugar assombrado pelas ações do passado. O coveiro e a guardiã. Nas profundezas de um cemitério abandonado, Tião do Caixão persistia em cavar sepulturas, cada vez mais obstinado. Sem escutar as preocupações dos outros sobre sua saúde, ele encontrava paz nas ruínas do local. No entanto, o cemitério escondia segredos sombrios e inexplicáveis. Uma noite, enquanto o coveiro exercia seu trabalho em uma nova sepultura, ecoaram risadas maliciosas do solo. As vozes cada vez mais perturbadoras o atormentaram, mas ele ignorou as tormentas e continuou. Após horas cavando, ele terminou finalmente a sepultura, cansado e com as mãos sujas de terra, e a testa pingando suor. Então, uma figura pálida e etérea surgiu da terra, com olhos escuros e aparência sombria. Era uma jovem menina, cuja aura assustadora dominou a área. Ela se aproximou de Tião do Caixão e sussurrou em seu ouvido: "Você cavou minha sepultura, agora é sua vez." De repente, o coveiro percebeu o horror de sua situação. Ele havia cavado sua própria sepultura sem saber. E a jovem menina não era outra, senão a guardiã sombria do cemitério, amaldiçoando todos os que interferiam em seu domínio. Tião do Caixão nunca mais foi visto pelos vivos. Alguns dizem que sua risada fantasmagórica ecoa entre as sepulturas e que seus gritos perseguem aqueles que se aventuram no cemitério. Como que preso no limbo, Tião do Caixão serviria para sempre como uma lição de respeito pelos lugares abandonados e os segredos que eles guardam. A vagalume eterna. Em uma tarde tranquila, enquanto eu visitava o túmulo de um parente querido, uma figura solitária atraiu minha atenção no cemitério. Era uma menina. Seus olhos azuis estavam cheios de tristeza, e seus cabelos negros brilhavam sob o céu nublado. Sentindo-me compelido a se aproximar, eu lhe ofereci minhas flores. Ela sorriu fracamente e disse: "Você é a primeira pessoa que me visita em anos." Eu não entendi imediatamente, mas enquanto ela me contava sua história, compreendi a profundeza de sua solidão. A menina se chamava Amélia, e há muito tempo havia morrido em um acidente trágico. Desde então, ela vagava pelo cemitério como uma alma presa, condenada a testemunhar a eterna passagem do tempo em meio aos túmulos silenciosos. Amélia não era apenas uma presença triste,
mas também uma lembrança silenciosa da fragilidade da vida e das memórias que deixamos para trás. Em meio aos túmulos e à melancolia do cemitério, encontrei em Amélia um motivo para refletir sobre a vida e a morte. Mesmo após ter deixado o cemitério, a história de Amélia continuou a me assombrar. Eu me perguntava se havia mais como eu poderia ter feito para ajudar Amélia a descansar em paz. Mas talvez, assim como a tristeza e o amor, Amélia fosse apenas mais uma das muitas almas que encontramos em nossa jornada pelo mundo. Um lembrete etéreo da transitoriedade da vida e do impacto de nossas ações. O encanto da redenção. À medida que os dias se passavam, a solidão da menina do cemitério se intensificava. Amélia vagava pelas sombras, desejando alguém que a visse. Um dia, ela avistou Tião do Caixão, o coveiro que também fora preso pelo cemitério. Ela se aproximou dele e contou sua história. "Eu posso te ajudar", disse Amélia. "Mas você terá que quebrar a maldição que paira sobre o velho senhor." Tião do Caixão hesitou. Ele sabia que não seria fácil, mas a chance de redenção era irresistível. Ele concordou em ajudar. Ao pôr do sol, Tião do Caixão encontrou o velho senhor sentado em sua sepultura. "Por favor", suplicou Tião do Caixão, "levante a maldição que paira sobre você. A menina do cemitério me prometeu que podemos ter uma segunda chance, se conseguirmos quebrar seu tormento." O velho senhor olhou para ele com suspeita. "Você não tem o poder para quebrar essa maldição", disse ele. Mas Tião do Caixão não desistiu. Ele insistiu até que o velho senhor finalmente cedeu. "Pode ser que você possa me ajudar, mas será necessário um ritual antigo e perigoso." Tião do Caixão concordou, e o velho senhor lhe ensinou o ritual. Naquela noite, sob a luz da lua, Tião do Caixão realizou o ritual e, para sua surpresa, funcionou. A maldição foi quebrada e o velho senhor se desfez em um brilho sobrenatural. Em seu lugar, ficou apenas uma tumba vazia. Tião do Caixão olhou para Amélia, esperando que ela também pudesse ser liberta. Mas Amélia ainda estava lá, com os olhos azuis cheios de tristeza. "Meu destino é diferente", disse ela, "mas eu lhe agradeço por me ajudar a quebrar a maldição do velho senhor." Tião do Caixão ficou triste, mas compreendeu. Ele agradeceu a Amélia e prometeu nunca esquecer dela. No dia seguinte, Tião do Caixão deixou o cemitério, agora livre da maldição que o havia preso por tanto tempo. Ele nunca mais voltou para lá, mas sempre lembraria da menina do cemitério e de seu sacrifício. Anos mais tarde, quando Tião do Caixão faleceu, sua alma foi liberta e vagou livremente pelos campos eternos. Em uma das suas viagens, ele encontrou Amélia e juntos continuaram a vagar por aí, como espíritos felizes e livres.